pra ele. Torto. Ih, meu Deus, começou ao vivo. Deixa. Não, dá pra ele. Certo aí, Carminha, eu tô torto. Mas Tá você... psicólogo. Tá muito pro telhado. Inclina pra cá pra mim. Mais. Ainda tem isso. Mais, Carminha. Eu nem mexi ainda, Aí, homem. Agora pra cá, Carminha. Ó. Ao contrário, Carminha. Aí, Carminha. Show. Fixou. Ele pega o troço. Tá ao vivo? Tá ao vivo, ó. Tá todo mundo lá, ó. Deus abençoe. Pera aí, mas... Show. Bom dia, você que tá aí. Bom dia. Você que tá aqui, você que tá aí. Você que estará aí um dia, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Vamos fazer uma oração, pedindo graça a Deus nessa manhã, pedindo misericórdia a Deus, consagrando a nossa vida. Isso é muito importante. Sem a nossa consagração, a gente está tentando inventar um estilo de vida que não agrada a Deus, tá bom? Então não é por aí. Vamos orar e nos quebrantar diante de Deus. Meu Pai, muito obrigado por esse dia lindo. Muito obrigado pelo Senhor ser lindo. Muito obrigado pela Tua palavra que a gente vai estudar nessa manhã. Muito obrigado por estarmos, ó Pai, reunidos num país, numa localidade, num bairro, onde temos a liberdade de ir e vir, ó Deus, e de modo liberto, sem perseguição. Isso também é um privilégio para nós, mas nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, colocamos o nosso dia, colocamos as palavras que sairão da nossa boca, colocamos, ó Deus, a atitude do nosso coração, os nossos pensamentos, colocamos o nosso corpo diante de Ti, colocamos tudo para que o Senhor venha e nos santifique, para que o Senhor venha e nos encha da Tua presença, que o Senhor nos guie na Tua verdade nesse dia. Nós consagramos esse dia, consagramos todo o nosso ato, tudo aquilo que vamos fazer, o nosso estudo, consagramos o culto de logo mais, consagramos ensaios, consagramos as interações, a nossa família, consagramos o nosso Brasil e, ó Pai, pedimos a Tua graça para a gente viver para a glória e por amor de Jesus. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa, junto com meus irmãos aqui e ali no online. Sustente a cada um de nós, seja com a Sheila, seja com o coração da sua família, seja, ó Pai, com o consolo necessário, que a Tua graça sustente a vida deles, para a Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos. Pode passar, Rebeca? Rebeca não, perdão, do Deus da Rebeca, mas a Luane que está lá, eu esqueci o passador aí. Chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, e semana passada a gente estudou sobre o ministério de Jesus, para dar uma compreensão melhor um pouco, que agora a gente vai estudar sobre essa história da igreja. E semana que vem vai ter uma novidade no panorama, tá bom? No decorrer da semana, provavelmente amanhã, eu vou passar um podcast para vocês, tá? Para no decorrer da semana, esse podcast ter 20 minutos. Você ouvir, ouvir, fazer anotações, e a gente vai fazer uma mesa redonda de debate aqui. Mas, entretanto, a partir do podcast que eu vou enviar para vocês, tá ok? Então é rapidinho o podcast, mas ao mesmo tempo que ele é rapidinho, ele é profundo. Eu quero que vocês anotem e traga para cá para a gente fazer um debate maravilhoso. É uma pequena pausazinha no panorama. Semana passada não foi pausa, faz parte do conteúdo do panorama, mas semana que vem
é a partir desse podcast. Muito, muito legal, tá? 20 minutos, mas você vai gostar. Principalmente você. Eu não sei se Miranda vai conseguir ver, né? Ele não vê a aula, fala que assiste pelo slide depois sozinho, né? Enfim, mas vamos esperar. Bigora falou que não assiste nada não, tá bom? Chega pra cá, Daniel, esse banco aqui, abre aqui, que ele quer ficar aqui, ó. Ele quer ficar sem máscara, ele fica lá no quintal. Chega pra cá pra abrir o outro vidro aqui, fica melhor pra ele. Isso, pode puxar. Aí ele abre ali, tá ali, isso. Amém. Vamos lá, pessoal. Então, no livro de Atos, eu quero... Não, é o vidro. Isso, Daniel. Isso, embaixo. Beleza. Isso. Não, vai atrapalhando ali, Hudson, o vidro? Não, encosta lá. Isso. Aí, beleza, fica melhor. Então, no livro de Atos, vai, Luane, por favor. Então, Atos dos Apóstolos, né? Muito interessante esse livro, muito interessante. A aula de hoje, ela não está muito curta, se não der tempo eu vou parar, mas como eu estou com o podcast, eu queria tocar legal para a gente fechar aí o livro de Atos. Sem esse verso, o Miranda que gosta do verso-chave, você não vai entender. Se você não tiver esse verso na sua mente, você não vai entender o livro de Atos. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse verso 8 é uma resposta do verso 6, quando que restauraria, né? Vamos falar, a vida política, social, econômica, o reinado lá de Israel, todo o sentido da vida de Israel. Aí Jesus vem com essa resposta, né, no coração dos seus seguidores, trazendo para a gente essa colocação. Então, o livro de Atos, na verdade, ele é norteado por esse versículo agora, do capítulo 1 até o capítulo 28, tá ok? Você vai perceber claramente isso. Depois desse slide aí vai ser repetido o mesmo versículo, aí a gente já citou, não tem problema, pode passar. Então, Atos relata a história de uma parte do movimento da igreja, de uma parte de alguns apóstolos, não todos, mas eles estavam juntos ali. O livro de Atos tem aproximadamente uma ação de 30 anos. Então é uma coleção de dados, é o único livro histórico do Novo Testamento que tem uma percepção de 30 anos primeiro da igreja. Os 30 primeiros anos da igreja. Tá? Nesse livro a gente aprende como o Evangelho chegou a todas as partes do mundo, principalmente daquele mundo, e nos dá uma bela compreensão de que como nós aqui hoje, no Brasil, no Ocidente, o mundo ocidental, 2000 anos, nós fomos evangelizados, ele chegou aqui. O porquê? De onde veio esse exemplo? Então foram homens e mulheres, né, de Deus, que foram propagando a mensagem desse Evangelho. É um livro diferente de todos os outros, porque do Novo Testamento, sugênere, não tem outro. No Antigo Testamento tem alguns livros históricos, a gente já viu essa parte lá quando nós estudamos. No Novo Testamento, somente o Atos dos Apóstolos, é um documento histórico, narrativo, não muito doutrinário, mas também doutrinário. Ele tem algumas prerrogativas, a gente vai ver aí. Eu não tenho como passar todo o livro de Atos, eu tentei fazer esses 30 e poucos slides aqui, que a gente saia daqui pelo menos com uma boa compreensão do Atos. Então, até agora, comparando, preste atenção que eu vou falar com vocês, Antigo e Novo Testamento, olha quantos livros já estudamos. Foi o slide que me deu mais trabalho, tá bom? Que eu queria passar isso para vocês, então eu quero ir com calma com vocês aqui. Vamos lá, pode ir. Então, falando aí na data, é uma discussão muito grande sobre a data
que o Dr. Lucas, que é autor do Evangelho, Lucas, né, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro Evangelho, é o mesmo autor do livro de Atos. É uma briga muito grande, então varia aí de 60 a 64 a maioria, mas tem gente colocando, datando quase com 70, tem gente até colocando com 90, a data ficou meio complicada. O que se sabe foi depois do Evangelho dele, de Lucas, do primeiro tratado, como diz tá bom? Então, aí eu tentei ligar na minha pesquisa, tentei ligar o Google Maps, não tem de onde ele escreveu. Por exemplo, no livro dele, o Evangelho dele, a gente tem um lugar de onde ele escreveu, mas aqui não saiu onde ele estava quando ele escreveu isso. Então tem um gap aí para a gente, né? Mas isso não vai invalidar as verdades ali relatadas e aquilo que acontece para a gente de prática de igreja. Pode passar, por favor. Então essa data aí, fica uma média aí, né? De 64, Anno Domini. O que é o Anno Domini? Aula passada, Ministério de Jesus. Olha só, um dos meus melhores alunos falou, né, uma dúvida, mas eu estou perguntando, o que é Anno Domini? Miranda, você leu o slide, não leu? Não leu não, admitiu. Aula passada, gente. Depois do antes? Hã? Não, é a mesma coisa que depois de Cristo, é um termo latim, só isso. É o ano do Senhor, pesquisando no Google. Todo mundo errou, é o ano do Senhor, depois de Cristo. É aula passada, gente, eu botei isso para vocês. Não, depois que Cristo nasceu, pronto. Entendeu? Então é durante e depois. Filósofo do ano, tá bom, aceitei. Todo ano acertou, fazer o quê? Vamos lá. Então, olha só, esse relato desse momento aqui, Lucas deixou de fora 4 eventos importantes na história do primeiro século da igreja, da era cristã, desde que Jesus nasceu. Então, nesse livro histórico, né, não tem ali nele a morte de Tiago, o irmão de Jesus, que foi por volta de 62, não aparece no relato histórico. A perseguição ferrenha de Nero começou ali em 64, depois de Cristo, não aparece, tá? A morte de Paulo, que foi também por aí, né, 64, 65, a destruição de Jerusalém, que arrasou Jerusalém, a própria perseguição aí do Império, e esses 4 fatos importantes com datas não adentraram a esse livro histórico do Novo Testamento, e fatos que tudo tem a ver com o cristianismo, vamos dizer assim, porque dá a entender que o foco do Lucas era relatar a expansão da igreja, tá ok? Então passa aí, porque a gente está falando de um livro histórico, aí depois você vai achar uns incrédulos aí que quer combater a Bíblia. Como é que é o livro histórico que não tem isso? Porque Lucas tinha um foco de apresentar o livro de Atos. Então o livro de Atos indica qual é a missão e o propósito da igreja, ao mesmo tempo que revela a forma como que o Espírito Santo capacitou os primeiros cristãos, e a partir dessa capacitação, vamos dizer assim, ele leva esses primeiros cristãos a expandirem o Evangelho pelo mundo. Então foi visto que no Evangelho de Lucas, Jesus foi encarnado para a obra da salvação, ou seja, ele veio, viveu no nosso meio e para salvar as pessoas. Em Atos, esse Jesus vive e opera mesmo após a morte, através do seu povo que é redimido, a igreja, para trazer todas as pessoas para si, para Deus. Qual é a diferença? A grande diferença é essa. Lá no Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor, ele vai e fala o quê? Que Jesus era o Salvador, se encarnou. Aqui ele usa o povo redimido
para levar as pessoas a esse Salvador, esse Jesus vivo e operante. Pastor, como é que o senhor vai fundamentar aí biblicamente que Lucas e Atos é o mesmo livro? É consenso de 100%, não 99%. Atos 1:1 diz o que para a gente? Diz assim: escrevi o primeiro livro, em algumas versões, o primeiro tratado, ó Teófilo. Então, o primeiro é o Evangelho de Lucas, tá ok? O segundo é o livro de Atos. Pode passar. De todos os livros do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos ocupa uma posição singular. É o único que tenta apresentar uma narrativa histórica dos tempos imediatamente após a ascensão de Cristo. No próprio capítulo 1 já fala dessa ascensão de Cristo subindo aos céus. Então, um livro que já engata com a visão desse povo a partir dessa ascensão aos céus. Há informações encontradas nele, não se encontra em nenhum livro do Novo Testamento. É verdade que algumas informações podem ser colhidas acerca da igreja primitiva, como nas cartas, não só de Paulo, de Pedro, de João, mas fica pobre sem o livro de Atos. Porque essas cartas, dentro da estrutura de Atos, a gente pode reconstruir até certo ponto a história dessa igreja que estava nascendo, que estava se formando. Então, você olha para as cartas, compreende algumas coisas, mas quando você olha para o livro de Atos, você vê essa comunidade em que a carta foi dirigida, mostrando como ela nasceu, como foi as primeiras dificuldades. Então, quem está lendo o livro de Atos, lendo uma carta de Paulo, hipoteticamente, Tessalonicense, é a viagem de Paulo a Bereia. Onde está essa viagem de Paulo a Bereia? No livro de Atos, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, quando você está lendo lá e acompanhando o que Paulo passou, qual era a intenção de Paulo chegar em Bereia, e qual era a atitude principal dessa igreja de Bereia, que é Tessalonicense, primeira e segunda Tessalonicense da sua igreja aí, da sua Bíblia aí, perdão, você vai começar a identificar que essa igreja tinha uma postura bíblica, tá? Onde você vai ver, não na carta, você consegue ver isso. Como é que eles receberam Paulo? Com um pé na frente e outro atrás, e com a Bíblia aberta. Qual Bíblia? A Bíblia da época deles era o Antigo Testamento, idêntico como o nosso. Tá ok? Pode passar. Então, o livro foi escrito pelo amado médico, Lucas. Esse amado é uma expressão que Paulo chama o Lucas, para descrever o surgimento e o desenvolvimento das igrejas através das viagens missionárias, principalmente. Sem este livro não teríamos quase nenhum registro dos acontecimentos ligados à expansão do cristianismo após a ressurreição e a ascensão, porque Jesus foi aos céus na vista das pessoas, foi elevado aos céus, subiu nas nuvens. Então, esse é o nosso registro. Para a igreja, o livro de Atos tem muito valor. Tá ok? Pode passar. Características especiais, como eu falei, vai nortear todo o livro, está lá Atos 1:8, que a gente já leu. O desenrolar da história de Atos é uma constante expansão. Primeiro, a igreja se estabelece em Jerusalém, porque Atos 1:8 fala o quê? Está bem claro, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Primeiro, em Jerusalém, ou seja, em casa, depois nas regiões, depois com aqueles que temos rincha, samaritanos, e até os confins da terra. Muito interessante. Esse poder não é só para expulsar demônios e fazer sinais e maravilhas, mas o foco estabelecido desse poder, segundo o versículo, tem a ver com testemunho. Sereis minhas testemunhas. Isso é muito claro para a gente. Então, depois vai alcançar samaritanos, a terra e tudo mais. Então, podemos dividir o livro de Atos em 3 períodos distintos.
a partir daí, desse verso? Como eu falei, ele vai nortear todo o livro de Atos. Vamos ver quais são os 3 períodos? Pode passar. O estabelecimento da igreja é Jerusalém, que vai de Atos 1:1 até Atos 8:4. Então, lembra que eu falei no início, no primeiro slide, os primeiros slides ali, ou o segundo, não lembro, que é uma ação de mais ou menos 30 anos aí de história da igreja inicial. Então, olha lá, esse primeiro período de Atos 1:1 a Atos 8:4 dá aproximadamente um espaço de 7 anos. Olha só que interessante. Se está lendo umas páginas da Bíblia, você pode ler talvez em 1 hora, 40 minutos, de acordo com como você lê. Você está lendo 30 anos de história, né? O líder de foco, de frente aí, era o Pedro. A cidade, evidente, Jerusalém. Eu botei uma imagem aí para você, tá? A Jerusalém mais moderna aí hoje, tá bom? E a segunda parte, qual seria? Eu escolhi uma cidade, Cesareia de Filipe, né? Essa muralha até lá hoje, ela é real. Esses dias passou uma reportagem sobre Cesareia. É o período de transição da Judéia, sereis minha testemunha, tanto na Judéia, lembra do versículo? E vai pelo mundo afora. Então eu escolhi Cesareia porque está muito recente, tem isso lá hoje ainda, tá? Tem duração de 10 anos, 10 mais 7, esse período aí de Atos 8:5 a 12:25, tem uma duração de 10 anos, com 7 já foi 17 anos de história, tá bom? O líder ainda é Pedro, cidade de Samaria, de Jope, Cesareia, que é o que eu estou focando aqui, está em vermelhinho que eu estou focando, Antioquia, a gente vai ver isso depois aqui no mapa para compreender melhor, tá ok? Então tem 10 anos de história aí, esse período de transição. E a expansão gentílica até os confins da terra. Gentílica é o quê? Todos os povos que não eram povos de Jerusalém, ali o povo de Deus, de Israel. Todos os povos. Nós, brasileiros, somos gentios na fé, por exemplo, que não é da nação de Israel, tá? Que fomos evangelizados para fora, porque o verso 8 fala até os confins da terra. Então tem 16 anos, olha lá, deu 30 e poucos anos já, de Atos 13:1 a Atos 28:31, concluindo o livro de Atos. Então, juntando esses períodos, a duração histórica, nesse período do 13 para lá, uma figura importantíssima no livro de Atos, líder, Paulo, o apóstolo, tá? Que se converte, a gente vai ver aí hoje ainda, no capítulo 9 de Atos. Então, Paulo pega do capítulo 9 até o 28 de Atos, que figura proeminente nesse livro, tá? Cidades, aí vem as cidades gentílicas. Posso ficar para esse mesmo, tá? Aí vem cidades gentílicas, que não são do povo ali de Israel. Paulo expandiu, estourou pelo mapa, a gente vai ver daqui a pouco. Antioquia, Filipos, Corintos, Atenas, Éfeso, Roma e tantas outras, a região das Galáxias, a carta aos Gálatas, a gente vai ver aqui tudo no mapa hoje. Como que foi indo? Aqui eu botei a cidade de Éfeso. Ainda tem lá até hoje essa parte daí, ó, a cidade de Éfeso. Se você botar no Google, você vai ver. Tem algumas outras imagens também, acho que essa aí é mais pertinente, tá bom? Pode passar, por favor. Aí eu vou falar um pouco de Paulo, então, 2 Timóteo 4:7-8. Muito conhecido dele, né? No final da carreira, já com problema de visão, né? Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Frase de Paulo em 2 Timóteo 4:7-8. Pode passar. Para a gente falar um pouco sobre ele. O nome dele temos que falar porque ele predomina o livro de estudo nosso, tá bom? Então é uma coisa bem rápida, é uma biografia rapidinha que eu estou passando aqui, não é? Eu li um livro sobre a biografia de Paulo, há algum tempo atrás, e bastante tempo atrás, mas aqui é só uma passadinha, alguns slides só. Então Paulo, o nome romano de Saulo. Os judeus da diáspora costumavam ter 2 nomes: Saulo, hebraico, que significa
implorado, desejado, e Paulo em grego significa pequeno, tá ok? Então, local de nascimento, Tarso, na Sicília. Onde eu vejo isso? O próprio livro que a gente está estudando, Atos 21:39. Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Sicília, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo, lá diante de uma situação dessas viagens, do tumulto que Paulo provocava pela pregação do reino de Deus. Vai ser o último slide meu, vou colocar uma provocação para nós aqui hoje. Então ele é de Tarso da Sicília. Pode passar, por favor. Religião do Paulo, né? Embora tenha nascido um cidadão romano, cidadania provavelmente herdada do avô dele, está em Atos 2:28 também, nosso livro, né? Aí o comandante disse: eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou cidadão romano de nascimento. O cara pagou para ser cidadão. Paulo já era cidadão romano de nascimento, porque era descendente de romano, tá ok? Mas também da tribo de Benjamim. Paulo também era israelita, tinha dupla cidadania. E essa dupla cidadania livrou Paulo da morte. Olha aí o mundo entrando, os recursos humanos que Deus utiliza numa situação, quando ele implorou, rogou para ser julgado como cidadão romano, tá? Então a religião dele, Paulo era dessa dispersação, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Aí tem alguns textos para você ver, e Atos 23:6, pode passar, vai dizer para a gente: quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus, introdução do nosso curso aqui do Novo Testamento. Saduceus era um grupo, partido religioso e político-religioso, que não acreditava em nada após a morte, em anjo, em coisas imateriais, de vida após a morte. Eles zombavam disso. Então, quando Paulo percebeu que alguns do conselho que ia julgar ele eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, que ele é de origem, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Então, dá a entender que pai e avô, ele vem de uma família de fariseus, tá? De confissão religiosa farisaica. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Paulo já ainda tocando em quem? Nos saduceus. Está vendo como é que você começa a compreender a Bíblia, você lê versículo e compreende melhor e estava já querendo cutucar. Agora, você pegar todo o contexto, tem que ler o livro de Atos, capítulo 23, de onde deu isso. Muito interessante, tá bom? Então, os estudos de Paulo. Embora não se sabe certo quantos anos Paulo saiu lá da cidade dele de Tarso, da Sicília, sabe-se que ele foi educado em Jerusalém, e como a Bíblia fala, aos pés de Gamaliel, neto de Eliel, um doutor da lei, que conhecia toda a cultura judaico-cristã, hebraica. O cara era muito fera, ele que deu aula a Paulo do Antigo Testamento. Paulo era um dominador da cultura do Antigo Testamento. E depois Paulo conhecia profundamente, gente, a própria cultura grega, helênica, tá? Que é para onde ele vai levar a pregação do Evangelho. Vou ter que dar uma interrompida, que está passando um carro do frango aqui. Segura um pouquinho, senão vai ficar muito tumultuado. Calma aí. O cidadão está dormindo quando está com aquela cabeça, é legal, né?
Oi, vamos lá. Então, Paulo era poliglota, isso é muito interessante, ele falava vários idiomas, hebraico, aramaico, grego, dominava o grego, ele falava, se não me engano, 7 línguas, em uma das cartas ele fala sobre isso. Ele conhecia muito bem essa tradição, então ele tinha uma observação muito clara e avançada no judaísmo do que seus contemporâneos. Então Paulo era muito, vamos dizer na linguagem de hoje, Paulo era um erudito, muito capaz. Então quando as pessoas falam por aí, vocês estão na universidade, que evangelho é para gente tapada, duas figuras eu lembro, uma do Antigo e uma do Novo Testamento. Moisés, criado em toda a cultura egípcia, toda a ciência moderna, de ponta, tá? E lembro de Paulo, a sua inteligência e a sua capacidade. Esperar o carro do frango, segura aí, pessoal. Já dá, vamos lá. Pode passar, mano. Então é muito interessante você olhar para isso, tá? Então Saulo é uma parte importante a gente pensar. O perseguidor. Por que o perseguidor? Porque Paulo, ele julgava estar fazendo um serviço a Deus, prendendo os crentes, quando era Saulo de Tarso. Ele trabalhava pelo farisaísmo, né? E julgava estar recebendo de Deus esse mandato na vida dele. Então, Paulo, quando Estevão foi apedrejado, muito interessante isso, no livro de Atos nós temos o primeiro mártir da fé, da igreja, da fé, teve outros, e Jesus também morreu por nós, e teve no Antigo Testamento também. Mas da igreja, o primeiro mártir da igreja, Estevão, tá? Que as vestes dele, ele morreu apedrejado, foi jogado aos pés do apóstolo Paulo. A gente vai ver que era o tal do Saulo na época. Após esse episódio, ele recebe carta para avançar e prendendo e consentindo as mortes dos membros da igreja. Ele tinha uma vaga ali ligada direto ao Sinédrio, ao concílio do Sinédrio, seria hoje o nosso Senado Federal, e ele dava voto a favor da morte dos cristãos. Está aí, Atos 26:10. E foi o que fiz em Jerusalém. Isso aqui é o Saulo, tá? Ainda. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra ele. Tinha voto. Vai matar ou não vai matar? Perpétua a prisão ou não? Chicotada ou não? Enfim, ele participava desses votos contra a igreja de Cristo. Esse Saulo, pode passar. E aí, eu tenho que botar esse relato, é o primeiro mártir da história, né? Atos 7, de 55 a 60. Vale a pena a gente ler, porque é para fortalecer a nossa fé em tempos da adversidade. Mas Estevão, preste atenção no relato da Bíblia, de Lucas, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu no momento do seu apedrejamento, tá, gente? E viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto, o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres
culpados deste pecado, dessa coisa toda. Pode passar, por favor. Então você vai ver que o Estevão foi o primeiro mártir. Tem que passar por isso, estudando a respeito da história da igreja, tá? E Paulo afirma em Atos 9, 21, que ele mesmo, essa palavra de Paulo, que em Atos é a conversão do Saulo, que depois pegou o nome direto de Paulo do grego, né? Respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Quem olhava para a figura de Saulo, olhava como um cara torturador da igreja de Cristo. Muito forte isso, tá? Além de deflagrar a perseguição de Jerusalém, ainda solicitou cartas aos sumos sacerdotes da sinagoga. O objetivo de Paulo era levar preso para Jerusalém qualquer que fosse seguidor de Jesus, tanto homem quanto mulher. Ou seja, Paulo passava o cerol mesmo, a linguagem bem carioquesa e popular para você entender. Atos 9, 2, Atos 9 traz esses relatos. Ele fazia isso acreditando que estava realmente fazendo um trabalho para Deus, tá ok? Pode passar. E aí, a sua conversão, Atos 9, não podemos deixar de olhar para o Paulo, diante do que a gente já viu, sem olhar a sua conversão. Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, evidente. Ele era o carrasco da igreja. Ele votava, você viu aí, ele participava de tudo. Então, no momento em que o inimigo declarado de Cristo se transforma num apóstolo. Caramba, gente, seu de Deus, um homem de Deus. Atos capítulo 9, todo esse relato aí, pode passar. A gente vai ver aqui um pedacinho dele. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, para ir lá com mandato de segurança, na linguagem popular aqui de hoje, tá? De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, abro parênteses aqui, deixa eu parar para explicar a vocês. Caminho era um nome que eles diziam ser a seita dos nazarenos, daqueles que seguiam Jesus de Nazaré. Então, o povo que perseguia o Império Romano, as autoridades chamavam o pessoal do caminho, tá ok? Que pertencesse ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem que se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Eles ouviram a voz do céu. Foi um ato de milagre, isso daí, tá? Uma manifestação do próprio Jesus, uma teofania, tá? Que a teologia chama. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Você pode continuar lendo, pode passar, Lula. Você pode continuar lendo que você vai ver essa parte da conversão de Paulo. E Paulo agora, o missionário, né? A gente tem que entrar nesse ponto porque ele vai delinear todo o livro de Atos. Após a conversão dele, dessa experiência miraculosa, após esse forte encontro, dessa teofania de Cristo com Paulo, rapidamente ali em Damasco, e depois ele passou um tempo, que a gente chama um tempo no deserto, na Arábia, onde Deus se revelou a ele. Lembra aquele texto que Paulo fala assim, eu fui ao terceiro céu, não sei se em visão ou em corpo presente. Foi um tempo que Deus cuidou do apóstolo Paulo espiritualmente. Ele já tinha toda uma base bíblica. Lembra-se aqui
no Antigo Testamento, por favor. Paulo estava ali junto com os irmãos e a história construindo o que chamamos hoje de Novo Testamento. Não tinha ainda, tá bem? Então, logo começou a pregar, Atos 9, 20 a 22, no mesmo capítulo. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Isso era uma blasfêmia, preste atenção nisso. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Os caras estavam lembrando como ele prendia as pessoas, ele maltratava as pessoas, e agora ele está pregando que Jesus, esse mesmo cara que é o líder do caminho, que só ficaram confusos, né? Deixa eu só concluir. E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes de sacerdotes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Fala. Esse nome caminho tem alguma ligação? O nome caminho que eles davam nessa seita, a descrição da época? Não, é um pseudônimo mesmo. Um caminho a seguir, alguma coisa nesse sentido. Não entendi como pseudônimo. Ele perguntou aqui se esse nome caminho tinha algum sentido. Não, era um nome que eles davam do caminho, né? Eles estavam seguindo um outro caminho, aí acabou colocando, entendeu? Nesse sentido? Entendeu isso? Que era um caminho, tá? Só que era o caminho de Cristo, né? Amém. Né? Se alguém falasse para você: ei, você está na furada agora, está em outro caminho, fala aleluia, porque é esse caminho que eu tenho que ir. Começamos assim. Às vezes a pessoa zomba da gente, não sabe nem que está zombando. Então, olha só, é isso que a gente está vendo aí. O Paulo missionário, então ele já estava ali confundindo aquelas pessoas todas, porque as pessoas: quem é esse camarada? Esse cara não era aquele que fazia isso e aquilo? Ele não estava entendendo nada. E alguns, se continuar lendo ali, com medo: calma aí, porque esse cara é muito perigoso, né? Pode seguir, por favor. E aí, a primeira viagem missionária. Olha aí esse mapinha aí, vocês que estão aí em casa, tá? Que estão com o slide, por favor. Ele, nessa primeira viagem missionária, olha o círculo que Paulo faz. Gente, pelo amor de Deus, não tinha avião, não tinha ônibus, e quando era pelo mar era de barco, tá bom? E na maioria das vezes a canela e cavalos e mulas, tá bom? Olha como é que ele andou. Antioquia, olha aí onde ele foi pregando, Chipre, tudo isso está no livro de Atos. Capadócia, ele roda essa região toda, e você vai ver daqui a pouco nas outras viagens missionárias. Essa primeira viagem missionária vai de Atos 13 a 1 a 14, 28, e ela tem alguns elementos importantes. Passa aí, Lônia, por favor. A gente vai ver daqui a pouco. Segunda viagem missionária, Atos 15, 36 a 18, 22. Olha só as igrejas que ele está andando. Ele já faz um círculo abrindo mais lá para a galáxia, para a região dos Gálatas, lá em cima no mapa. Ó. Ele vai andando, vai até lá em cima, chega lá em Acaia, lá em Corinto, lá, passando por Corinto, lá em cima. A experiência de Cornélio, que você viu na Bíblia aí, que foi batizado no Espírito Santo de Deus. Rodas, ele roda isso tudo aí, gente. É uma viagem muito longa, de anos de trabalho de missionário. Não era rapidinho, eu pegava um avião e estava ali e vinha cá. E tinha que parar em algum lugar: Judéia, Síria, Antioquia, Tarso, a cidade natal dele, na Sicília, lá para cima. E ele parava e ele se mantinha, ele fazia tenda, ele trabalhava, fazia tenda, dava um dinheiro de viagem, seguia anunciando Jesus e implantando igreja na casa das pessoas. Deixava uma igreja na Vila Oriente, uma igreja no centro de São Gonçalo, uma igreja em Niterói, uma igreja no Rio de Janeiro, e ia metendo o pé, estabelecia líderes ali, diáconos, ia seguindo o pé, deixava pastores, ia seguindo. Essa era a vida de Paulo, de Atos 15, 36 a 18, 22. Roma, vai vir depois, está marcadinho ali, você vai ver, é uma viagem específica, um grande sonho de Paulo, onde ele morre, tá ok? Por lá, por esse tempo, pelo menos, passa. A terceira viagem missionária, aparece mais os nomes mais conhecidos:
fecha mais o círculo, estava mais aberto, né? Fecha mais Antioquia e fecha de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, as igrejas do Apocalipse. Não é fantasia não, né? Não é ficção não. Está lá a igreja de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, chega lá em cima na Macedônia, vira curva, a La Bereia, que é os Tessalonicenses, ele vai estabelecendo a igreja, Corinto de novo, para ver como é que está, e vem descendo, e chega cá embaixo de Tiro, Cesareia, Jerusalém, ele sai fazendo tudo isso, aviação Canela, tá ok? Atos 18 a Atos 21, pode passar. E a primeira viagem missionária tem alguns pontos que a gente destaca, tá? Eu não vou ler os versos, senão vai ficar muito longa a aula, então você pode ver depois e acompanhar. Um feiticeiro fica cego, capítulo 13, verso 8. João Marcos abandona a equipe, João Marcos, lembrando, é Marcos, do Evangelho de Marcos, já estudou Marcos, viu isso? Tá? Capítulo 13 também, verso 13. Barnabé e Paulo são idolatrados, capítulo 14. Paulo é apedrejado, mas não morre, mas é apedrejado, capítulo 14 também. As igrejas da Galácia são implantadas, era uma região, várias igrejas, por isso que ele escreve aos Galatais. É a carta que você tem aí, tinha uma dificuldade doutrinária ali. Na segunda viagem missionária, pontos importantes. Paulo e Barnabé se separam, capítulo 15, uma briga ferrenha, pesada entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, tá ok? Barnabé queria levar ele nessa segunda viagem missionária. Paulo falou que não, que ele já tinha abandonado, ele roeu a corda, e houve uma discussão não lenta, mas profunda entre os dois, e eles racharam. Barnabé segue com João Marcos, e Paulo aí se associa a Silas, e começa a segunda viagem missionária. Mas depois Paulo e Barnabé se reatam, tá bom? A amizade deles, enfim, tudo mais. O livro de Gálatas trata disso. A carta aos Gálatas. Paulo conhece Timóteo, uma grande figura, o pastor Timóteo, a carta que você tem aí, 1ª e 2ª Timóteo na sua igreja. Ele é filho na fé de Paulo. Paulo e Silas cantam na prisão, uma libertação miraculosa. Paulo discursa em Atenas, no Areópago, lembra disso? Ele começa a falar lá o Deus desconhecido, está aí, né? As igrejas da Macedônia, Acaia, Frígia, são implantadas, tudo na segunda viagem missionária, muitas igrejas. Paulo vai abrindo igreja, pode passar. Terceiro ponto importante aí da terceira viagem missionária. Paulo passa mais uma vez pela Galácia, você viu que aquele círculo da viagem vai abrindo, vai fechando, mas é da região que dava para ele, gente, é muito longe aquilo, tá? Paulo fica 3 anos em Éfeso, ele experimenta uma prisão também em Éfeso, né? Capítulo 19. Paulo muda a sua rota de volta, capítulo 23. Paulo se despede dos Efésios em Mileto, capítulo 20. Paulo é advertido pelos crentes em Cesareia, capítulo 21. São pontos importantes dessa terceira viagem missionária. Pode passar. E aí, a viagem dos sonhos, onde termina a vida de Paulo, né? O ministério dele. Ele sai de Jerusalém e o sonho de Paulo era chegar a Roma, lá na Itália. Ele já saiu essas regiões todas que a gente viu. Ele está lá para cima do mapa ali, ó. Ele agora pega mar direto. Vou lembrar vocês, Malta e Creta. Olha, Creta, uma ilha, Malta, outra ilhazinha na quina ali que faz a curva para chegar na Sicília, né? Então, ali que houve aquele grande naufrágio, quase que ele morreu, e toda a tripulação foi a viagem dele como prisioneiro, como cidadão romano. Ele roubou para ser julgado em Roma. Qual era a visão de Paulo? Paulo estava nem aí. Entenda o que eu quero dizer, por favor, no bom sentido, com a vida dele, morrer a lucro, né? Seja que morramos ou que vivamos, somos de Deus, era a visão de Paulo. Então ele já tinha ganhado tudo, morrer a lucro. Ele pediu para ser julgado em Roma, para lá em Roma, ele sabia que ia ser condenado, ele ter a oportunidade de falar do Evangelho. E essa viagem toda aí é como prisioneiro, preso dentro do navio, com criminosos, tá ok?
era a viagem do sonho dele chegar a Roma, para o evangelho de Roma, explodir para o mundo, onde chega na gente. Olha a sua história, a minha história, como é que você começa a perceber que através de homens, que às vezes de uma pessoa, como ela explode. Pode ir. E aí, viagem de Roma, Paulo preso, já falei, começa em 21. Nessa cidade de Félix, o governador romano, o apóstolo Paulo, na prisão por 2 anos, aparece aí também. Então a qualidade de cidadão romano, ele apela, vai para lá, como eu já falei, ele acabou adiantando. E ele passou o inverno em Malta, nesse naufrágio todo que você viu aí, tá? Eu já citei, pode passar. E aí, eu quero fazer uma aplicação desse estudo também. E a gente refletir muito profundamente sobre a nossa ação como igreja. O que a gente olha para essas viagens, para esses homens, para os sinais e prodígios? Eu pulei, mas um texto que poderia estar aqui, Atos 2, o Pentecoste, o batismo do Espírito Santo, ou seja, o recebimento do Espírito Santo, a inauguração da igreja, como os teólogos falam, que tinha gente de todas as nações, e cada um, Pedro pregando em uma língua dele lá, no aramaico ou no hebraico, todo mundo entendeu na sua língua, como língua de fogo. A igreja é batizada, a igreja nasce ali. Eu falei pela manhã que alguns dizem que a igreja nasceu naquela declaração de Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ali, Cristo, eu entendo no meu olhar, que Cristo profetizou. Jesus era profeta também, vocês sabem disso, profeta poderoso. Mas a igreja nasce com esse sinal a partir da promessa do mesmo Cristo: fiquem em Jerusalém, que vai vir sobre vocês o Espírito Santo, depois da morte dele. Então eles ficaram em Jerusalém nasce a igreja de Cristo em Atos 2. Eles são batizados no Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, e acontece todo esse reboliço que a gente está vendo aí. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui nessa aplicação. Vamos lá? Eu quero ler com calma e literal. Deus pode fazer coisas incríveis através de pessoas comuns. Eu quero falar sobre isso primeiro. A gente complica muito demais o evangelho. Esse muito demais é proposital, não foi pleonasmo, não. É muito demais porque a gente acha que precisa de muita sabedoria, a gente acha que precisa de muito preparo. Entenda aí as intensidades. A gente acha que precisa de muito, enquanto na verdade a palavra deixa claro para a gente e norteou o nosso estudo para chegar nessa caminhada de Atos aí, que você precisa de ser testemunha. Então, às vezes, você pode... É bom ter embasamento? Sim, é bom ter embasamento. Vocês estão aqui para isso, vocês estão aí ouvindo para isso, vocês estão anotando para isso, vocês estão vendo para isso, para ter embasamento. Mas o poder ou virtude, em algumas versões, que vem do alto e que enche a igreja, que é o Espírito Santo de Deus, ele é que é o capacitador de nossas vidas. Por quê? Chegaram para Jesus e falaram assim para Jesus: eu quero falar nesse negócio aí de pessoas comuns, gente. Mas olha só, como é que a gente vai falar? Como é que eu vou anunciar? O que eu vou falar de ti? Então, não fiquem preocupados com isso. O Espírito Santo colocará palavras para vocês, é lógico. E ele, o Espírito Santo, disse Jesus, nos fará lembrar de tudo que Jesus tem dito. Eu só tenho que acessar o que Jesus tem dito. Ou seja, ler a Bíblia, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, colocar meu coração na mão de Deus, ser santo, buscar Cristo. Agora, quando eu estiver na hora do fogo, de ter que dar um testemunho, o que eu devo falar, como eu devo falar, essa deve ser a sua oração. Senhor, está na hora? Como eu tenho que falar com a minha mãe, com o meu pai? Como eu tenho que falar com o meu namorado, com a minha namorada? Como que eu tenho que falar com o meu vizinho, com o meu colega da faculdade, com o meu colega do trabalho? Como que eu tenho que falar com as pessoas? E aí, não é por você. Você é uma pessoa comum, eu sou uma pessoa comum. O Espírito Santo coloca na gente, porque Ele é que norteia a igreja, Ele é que enche a igreja, Ele é que equipa a igreja com os dons, para fazer o que tem que fazer, porque Ele é teu dono, meu dono é o dono da igreja. Então são pessoas comuns que o Espírito Santo capacita.
Não é gente extraordinária. Paulo tinha uma mente privilegiada, mas eu não tenho uma mente privilegiada. Talvez você não tenha uma mente privilegiada. Eu tenho alguns amigos que têm a mente privilegiada, eu sei o que eu estou falando. Os caras leem alguma coisa e bum! Cara, que raciocínio é esse? De onde vem isso? Para eu estar falando para vocês aqui, eu tenho muitas horas de estudo para estar falando alguns minutos para vocês. Eu não tenho uma mente privilegiada. Eu ralo para isso. Vocês também, pessoas comuns, fazendo a sua parte, estando e vivendo diante de Cristo, Ele vai capacitar a gente, porque é do interesse dele que a sua igreja vá. A mensagem de Atos é essa: a igreja cheia do Espírito, ela não fica parada, ela vai. Você viu aí as viagens, você viu quantos esses camaradas andaram por um grande objetivo. Fala, Carmen. Você diria então que o excesso de conhecimento também pode nos desviar de uma coisa tão simples? A Carmen perguntou se o excesso de conhecimento pode nos desviar de uma coisa tão simples. Sim e não. Sim, quando esse excesso de conhecimento sobe para a cabeça e as coisas simples, como testemunhar, amar, perdoar, não precisam de muitas justificativas, e dentre outras, basta você viver. Então, quando Paulo fala que a letra mata, é essa rigorosidade humana e ridícula de uma interpretação equivocada da Bíblia, que procura tantos amparados para simplesmente você chegar para o teu, um exemplo, para o seu ofensor e declarar que ele está perdoado em nome de Jesus. Né? Aí, não, eu tenho que entender, porque no grego, no hebraico, aí começa a usar a letra que mata para justificar o não cumprimento da sua obediência ao que Deus quer. Aí esse excesso de informação pode te embolar no meio disso tudo, mas quando você sim é isso, não, quando você tem o conhecimento de Deus e procura experienciá-los, esses conhecimentos na sua vida diária, eu diria que não. Então, resumo da obra, é o que você faz com esse conhecimento. Só isso, mais nada, tá? É o tom que você dá a esse conhecimento, a direção que você dá a ele na sua própria vida. É isso que vai valer, ok? Até que pegando até o que você falou da igreja fora de Jesus, Pedro era, se eu não me engano, pescador. Você era um cara bem ausente de conhecimento nesse sentido. Já Paulo era um cara super erudito. Justamente. Ambos tinham, enfim, usado não da mesma maneira, mas de maneira importante para o Senhor, apesar de ter ou não conhecimento. O excesso de conhecimento de Paulo levou muitas vezes a fazer a abordagem que ele fazia diante do povo, não era o que era. Porém, quando ele deixou a humildade que é de Deus plainar sobre a vida dele, ele interpretou esse conhecimento dele como vida. Então, em vez de ele levar a descrição, ele passou a levar a vida. Qual seria a vida? Falar de Jesus e levar muitos à conversão. Caramba, ficou muito bom essa colocação sua. Vou tentar transmitir para você em casa aí. O Hudson destacou aqui a questão comparando Paulo com Pedro. Paulo com essa inteligência e sabedoria aí, já de berço, enfim, de culturas, vamos dizer assim, poliglota e tudo mais, e Pedro um pescador. A erudição e, vamos dizer assim, comparada com a erudição, entenda, a ignorância de uma pessoa muito humilde, ignorância a nível de conhecimentos científicos e tudo mais. E aí a Carmen trouxe o seguinte, justamente quando ele tinha só a erudição, só esse conhecimento, ele fez o que fez, ele perseguiu. Quando esse conhecimento foi trazido aos pés de Cristo, ou seja, após a sua conversão, tudo isso ganhou sentido. Eu lembrei da palavra dele que você estava falando, Carmen. Eu lembrei de que ele falou, o que eu dava valor agora eu não dou mais, o que eu não dava eu dava valor. O que é isso? Inversão de valores. O que é isso? Conversão. Então, todo conhecimento aos pés de Cristo, né,
só vai ganhar para isso. Serve para vocês, a maioria que estão na universidade aí, aprendendo uma carreira, apontando para vocês, porque vocês vão ter os viés científicos que vão nortear, e muito bem-vindos, para você poder ter a capacidade científica de ser o que tem que ser, mas lembrar que você não é administrador cristão, psicólogo cristão, você não é um profissional da ciência social cristão, você é cristão em tudo isso, você é um cristão psicólogo, você é um cristão administrador, você é um cristão médico, não um médico cristão. Faz toda a diferença, porque esses conhecimentos vão ser trazidos para a luz da obediência a Cristo, da submissão a Cristo. Você é um soldado, você é um sargento, amanhã você é um oficial cristão. Você é cristão primeiro, depois esse oficial e essa profissão e essa carreira. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Fala. Essa questão, por exemplo, por mais que Pedro não se ficasse preso e tal, Pedro também nesse momento que deixou a lei para matar, por exemplo, quando ele estava falando da galera a respeito da circuncisão, e Paulo vai chamar a atenção dele a respeito disso. Então, tipo, até rola essa inversão de papéis. Paulo discutir com ele, falando sobre a questão da expansão do evangelho a gentios, etc. Pedro também na ignorância dele, não só Pedro, tá? Mas os demais do povo israelita, na ignorância, querendo que o evangelho da nova criatura em Cristo passasse por todo o rigor da cultura judaica cristã, ou seja, seria o cristianismo uma extensão do judaísmo. Aí que entra, não se pode tomar vinho novo em odre velho, né? Tecido novo, costurado no tecido velho, aquela compreensão, porque é tudo novo. Então, mesmo com pouca cultura, ele também foi ignorante, né? Mas aí, quando entra, eu vejo o seguinte, é o que Tiago, irmão do Senhor, escreve para a gente: quando entra o conhecimento que vem do alto neles, nos assuntos religiosos e teológicos, em nós, nos assuntos científicos das nossas formações, quando entra o conhecimento que vem do alto, tudo muda. E quando há conversão, mais mudado fica ainda. É assim que eu vejo, entendeu? É nesse sentido. Então, olha só, Deus, preste atenção, essencialmente pegou um grupo de pescadores, como o Hudson falou aí, e usou para transformar o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6. A gente vai ver, Deus tomou um assassino de cristãos, pelo menos que consentia e votava a favor, você já viu, e o transformou no maior evangelista cristão, o maior de todos os tempos. Na evangelização, Paulo evangelizou mais do que Jesus. Jesus teve 3 anos, tá bom? Estou falando em quantidade, tá bom? O autor de quase a metade dos livros do Novo Testamento, Paulo se tornou. Nem sabia que ia ser, tá? Deus usou perseguição para causar a rápida expansão de uma nova fé na história do mundo. A igreja só saiu de Jerusalém, não foi só a mentalidade de Paulo e alguns outros não, principalmente de Paulo. Foi que o bicho pegou, foi a diáspora, se espalharam pelo mundo. E os convertidos foi levando essa mensagem, tá? Deus pode e faz o mesmo através de mim e de você, de nós, fortalecendo-nos pelo Espírito Santo e dando-nos uma paixão para espalhar as boas novas de salvação através de Cristo. Olhar para o livro de Atos é ver esse poder sobre nós, nos jogando para o mundo, para a gente pregar a Cristo, tá? Não tem como olhar para o livro de Atos e não fazer essa aplicação. Pode passar. E aí, concluo, eu falei que ia ler. A conclusão é esse versículo. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Preste atenção, era uma igrejinha pequena na casa de Jason, tá?
Esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Amém? Essa é a nossa reflexão. Acho que acabou, não botei mais slide não. Bota aí. Acabou, isso. Essa é a nossa reflexão. Você tem causado tumulto, você tem causado espanto por causa do Evangelho do Reino? Aonde você está inserido? Começa dentro da nossa casa, né? Por isso que eu quero esse podcast semana que vem. Amanhã eu vou liberar para vocês. Nós estamos no mês da família da IBVO. Tem que falar da IBVO porque é em junho, né? Sugênere. Principalmente na Igreja Batista, acho que é sugênere. Você tem causado esse espanto. Então, olhar para o livro de Atos é ver o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente faça o que Deus deseja que a gente faça. Pastor, o que Deus quer que a gente faça? Que sejamos testemunhas. A começar onde? Jerusalém. Eu posso abrir um parênteses e dizer que Jerusalém é a minha casa? Minha relação com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus primos, com os meus tios. Eu posso dizer depois que Judéia seria a minha região, a minha faculdade, o meu emprego. Eu posso dizer que Samaria seria as pessoas um pouco mais abertas, o meu ciclo de galera, quando eu me ajudo por aí para praticar um esporte, alguma coisa. Eu posso dizer que os confins da terra seria por onde eu respirar. Esse poder de Deus tem que ser notado. Você que responda isso para você mesmo. Então, eu creio que esse ensino aqui hoje fica muito claro que sem esse poder, sem essa virtude que vem do alto, a igreja não é igreja. É meramente uma expressão de religiosidade. Ela só vai ser corpo de Cristo quando ela se encher desse Espírito que nos dá o poder para testemunhar. Que Deus te abençoe ricamente e a mim também, e tenha misericórdia de nós. Houve algumas interações, a gente vai orar para concluir, mas tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo, alguém quer discordar, enfim, é aula para isso. Alguma coisa? Não? Tá bom então. Deus abençoe profundamente a todos vocês que estão online aí. Acompanhe com a gente essa oração. Então nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês aí online, pelo que eu estou vendo, temos 4, 5 aí mais ou menos. A nossa EBD está completa aí, é isso mesmo, 10 mais ou menos 11, tá? Então, graças a Deus pela sua vida. Vamos orar. Eu quero orar com você, pedindo graça a Deus nessa manhã. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo. Muito bom, Deus, estar contigo, muito bom a gente ser apaixonado pelo Senhor e ver como o Senhor moveu, capacitou, empurrou a tua igreja, ó Pai, pelo mundo afora, com muito amor, com muita misericórdia, com quebrantamento, arrependimento, conversão, com graça, com poder do Senhor. Muito obrigado por revisitarmos a nossa história e sabermos, ó Deus, que nós, sem o Senhor, não somos nada. Capacita, continue a nos ajudar. Capacita-nos, envia-nos. Agora a gente entende como o seu profeta no passado fala: ó Pai, envia-me a mim, eis-me aqui, estou aqui, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou ser o que eu tenho que ser em Cristo, eu sou livre para fazer o que eu quiser, o que Cristo quer que eu faça, eu sou livre na minha liberdade, eu sou livre na minha saúde, eu sou livre nos meus talentos, nos meus dons, eu sou livre porque eu fui batizado com o teu Espírito Santo, eu recebi essa virtude, essa capacitação do alto, ó Pai, que me dá autoridade e domínio, ó Pai, para eu ser a sua testemunha, tanto na nossa casa, como nos confins da terra, e por onde quer que respiremos, que Jesus seja anunciado. O teu servo pede para morrer em um lugar,
para que esse lugar ouça a última mensagem que causou tumulto, que há um novo rei, que há um novo reino, e que não é nessa terra, mas que é do seu Filho amado Jesus Cristo. Que essa sede, que esse anseio, que essa vontade, que essa gana, que essa garra, ó Pai, encha a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, para a Tua glória e para o Teu louvor. Muito obrigado, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo, até logo mais, tá? 19h20. Tchau.